Quero cumprimentar a todos os presentes aqui, servidores desta casa, amigos vereadores, os que estão presentes aqui nos assistindo presencial, principalmente os moradores da linha Guavirá, que atenderam o meu pedido e estão aqui. E aos amigos e amigas que eu também convidei e se fizeram presentes. Muito obrigada. O assunto que eu quero falar para vocês hoje é, de novo, sobre as nossas crianças. A semana passada, dia 13 de fevereiro de 2025, eu fui com recursos próprios na audiência pública contra a obrigatoriedade da vacina do Covid para as crianças de 6 meses a 5 anos. Foi uma audiência ímpar. Ela foi protagonizada pelo deputado federal Ricardo Arruda, teve o ativista John Cage, que organizou tudo e foi muito bem organizado. E tivemos lá a presença de médicos nacionais, como a doutora Raíssa Soares, e médicos internacionais, como o Dr. Chris Flowers. O Dr. Chris Flowers é inglês e ele fez pesquisas a respeito desse experimento gênico da Pfizer. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é por que chamaram esse experimento gênico como vacina. Isso foi feito de modo a manipular o povo e enganar a população achando que era uma vacina. Eu falo com conhecimento porque eu estudei, sou formada em farmácia bioquímica e análises clínicas e tenho 2 pós-graduação na área vigilância sanitária e administração hospitalar. O meu conhecimento é mínimo perto daqueles médicos que estavam dando as palestras naquela audiência. Mas o que eu posso falar para vocês no que eu estudei? Vacinas é tudo aquilo que é feito com o vírus inativado ou morto e inoculado no organismo do ser humano, e esse organismo vai produzir um anticorpo, que é a defesa. Quando ele entra em contato com o vírus, ele tem o anticorpo, que a gente chama de soldadinho, que vai defendê-lo. Então, isso é a vacina que nós conhecemos, que demorou 8, 9 anos para ser feita, porque ela precisa de um período de muitos anos de estudo. O experimento gênico foi feito com alguns meses, a toque de caixa, e ele usa o RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? Ele é utilizado para ler o nosso código genético de DNA e fabricar as outras células. E essa vacina usa o RNA mensageiro. Então, ele entra no nosso organismo, mexendo com o código genético das células. E produz as proteínas spikes, que vão fazer um processo inflamatório no organismo daquele que foi inoculado por esse experimento gênico. E o que essas proteínas spikes fazem? Quanto mais vacina você toma, mais a sua imunidade abaixa. E mais você vai ter doenças no decorrer da sua vida. Eu vou aconselhar, para quem quiser ver com detalhes, a audiência foi maravilhosa. Está lá, eu vou colocar o site, Audiência Pública Internacional contra a Obrigatoriedade dessas vacinas. Então, assim, gente, contra fatos não há argumento. Esse médico internacional inglês, ele foi pesquisar. E o que a Pfizer havia feito? Ela havia colocado por 75 anos em segredo, em sigilo, todo esse experimento gênico que ela fez. Inclusive os seus testes e os seus ensaios e efeitos colaterais.
Por ordem judicial, esse sigilo foi quebrado, foi levantado. E 550 mil pessoas, 550 mil páginas foram estudadas por cerca de 3.400 pessoas, profissionais da saúde, jornalistas, médicos. Eles estudaram tudo isso, analisaram a ética, a segurança e a responsabilidade dessa empresa Pfizer sobre esse experimento gênico. E qual a conclusão que eles chegaram? Eu trouxe aqui. Eu já adquiri o meu livro. E aconselho quem quiser comprar. Esse é o livro resultado da pesquisa que foi feita principalmente pelo médico Chris Doctor. Neste livro, The Pfizer Papers, vocês vão encontrar 31 experimentos, 31 projetos de estudo que ele fez sobre esse experimento G, dos quais 21 são trabalhos dele, desse médico. E essa jornalista, Naomi Wolf, ela também estudou esse efeito, todo esse trabalho das Big Pharmas, e também o impacto global na política de saúde pública. Então, quando vocês ficam pensando sobre as narrativas e tudo que foi inventado sobre esse experimento gênico, para quem falar para vocês que era tudo falso o que foi falado, está aqui, ó, o livro que diz a verdade. Infelizmente, o livro está em inglês, então nós vamos ter que esperar um tempinho ainda para ele ser traduzido em português. Mas a pergunta que eu faço para vocês, e que é muito importante, vem agora. Por que que na Europa toda esse experimento gênico não está sendo mais aplicado e aqui no Brasil está sendo obrigatório que nossas crianças tomem esse experimento gênico? A audiência pública era contra essa obrigatoriedade, porque aqui no Paraná nós já temos uma lei que desobriga, a Lei 21.015/23, que é da autoria do deputado Ricardo Arruda, que presidiu essa audiência agora na LEP em Curitiba. Então, tem a lei, e por que que ela não está sendo respeitada? Por que que lá na Europa não se dá mais essa vacina, que chamam de vacina, mas na verdade é um experimento gênico, porque ela é feita utilizando o RNA mensageiro, vai produzir a proteína spike que vai ficar no organismo, que vai abaixar a imunidade das pessoas, e quanto mais dose do experimento gênico você tomar, mais vai ser a facilidade de você adoecer. E num curto período de tempo, nós estamos vendo acontecer algumas coisas que nunca imaginamos. Pessoas saudáveis, novas, que estão caindo com mal súbito, morrendo com mal súbito. AVCs em pessoas novas que a gente nunca imaginava que iria ter. Miocardites em crianças. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Quando foi levantado esse sigilo, esse segredo de 75 anos, e foi feita essa pesquisa por esses 3.400 profissionais da saúde, e por médicos renomados, como o Dr. Chris Flowers, foi visto que no ensaio de 44 mil pacientes que serviram de cobaias, 1.223 morreram. 1.291 efeitos colaterais foram descobertos. E uma coisa que eu preciso falar para vocês: as crianças têm estatísticas que eles têm imunidade muito alta. Se eles tiverem o Covid, eles vão passar tranquilamente como se fosse uma gripe. No entanto, se eles tomarem esse experimento gênico, eles vão deixar de ser saudáveis e eles vão adoecer.
Então, esse desgoverno que nós temos aí, que obriga as pessoas, não colocam através da sua secretária do Ministério da Saúde, e coloca lá no PNI, porque não foi o Congresso que fez uma lei. A secretária do Ministério da Saúde colocou no PNI, através de um decreto, que é obrigatório fazer essa vacina. E ela não é médica, ela não tem a formação para isso. Mas ela colocou e está obrigando os filhos de vocês, os netos de vocês, a tomarem esse experimento. Porque ainda hoje, a gente está vendo, há pouco tempo atrás, muitas pessoas vieram me procurar falando, eu tenho que fazer a matrícula, e eles fizeram a matrícula, mas exigiram uma declaração. E se em 30, 40 dias eu não apresentar essa declaração de que o meu filho, a minha filha fez essa vacina do Covid, vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público. Então eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui, autoridades, que tem filhos pequenos, fez essa vacina? Eu peço para vocês, procurem, comprem o livro, procurem ver os dados, porque contra fato não há argumento. A ciência, ela não pode ser manipulada. A verdade não pode ser censurada. Os fatos estão aí. O sigilo de 75 anos foi levantado, as pesquisas foram feitas e foi comprovado 1.291 efeitos colaterais, 1.223 mortes no pessoal que foi estudado, 44 mil. E nossas crianças estão sendo obrigadas a tomar esse experimento. Então eu peço, coloquem a mão nas consciências, as autoridades, os governantes, os políticos. As crianças têm autoimunidade, elas não precisam disso. Mas se tomarem isso, elas vão adoecer. Agora imagina a criança de 6 meses a 5 anos. Ela vai no CEMEI, se ela não faz a vacina, ela perde a vaga. A mãe que não tem condições precisa da vaga para trabalhar. A criança vai tomar a dose agora no 1º ano de vida, vai tomar a dose no 2º ano de vida, vai tomar no 3º. No 5º ano de vida, ela não serve para mais nada. Essas vacinas alteram o DNA da pessoa. A imunidade cai muito e elas vão adoecer. Então, eu lhes peço, vocês que são colegas vereadores, vamos trabalhar para que isso aqui na nossa cidade não seja feito. Nós temos que tomar uma medida, porque se nós não fizermos nada, nós estamos sendo coniventes com isso que eu considero ser um crime. E só para finalizar, nós tivemos um governo, o governo do Bolsonaro de 2019 a 2022. Todos os dias era colocado lá quantos que morriam, quantos que tinham sido internados. Todos os dias era feito um terror na população. Hoje nós temos um desgoverno, onde eu mostro aqui para vocês. 400% foi a alta nos óbitos no ano de 2024, a mais do que foi no Covid, de dengue. E, no entanto, você não vê falando nada, você não vê ser obrigado a nada. Mas as nossas crianças estão sendo obrigadas a tomarem um experimento gênico que não é vacina, que vai acabar com a saúde deles. Os efeitos colaterais são inúmeros, gente. Vamos olhar pelas nossas crianças, porque eles são o futuro da nossa nação. Se eles adoecerem, nós não teremos futuro. Então, olha, aqui tem 3, tá? Aqui é do All News. Dengue matou mais que Covid em 2024. A alta foi de 400% nos óbitos em um ano. Mortes por dengue superaram óbitos por Covid-19 em 2024, aponta o Ministério da Saúde. Aqui é a CNN, tá? Aqui é o Poder 360. Dengue matou mais que Covid no Brasil em 2024.
Então, eu falo para vocês, quem quiserem conhecer mais, porque esse sigilo foi levantado... Ah, outra pergunta. Se a coisa fosse tão boa, por que que tinha um sigilo de 75 anos? Então, esse sigilo foi levantado por ordem judicial, foi estudado, foi levantado os dados e contra fatos não há argumento. Isso não cura. Quantos de vocês tomaram 2, 3, 4 doses de vacina e tiveram 1, 2, 3 vezes Covid? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Essa audiência foi muito boa. Olhem lá no YouTube que vocês vão achar todo o conteúdo dessa audiência. Se alguém não achar e quiser me pedir, eu passo. Salvem as nossas crianças. Obrigada.